Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 15 de Reshvan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 30 de outubro do ano de 2023, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na Parashá Vayerá, é a nossa Parashá desta semana, que significa "e ele apareceu", referindo-se a Deus que apareceu a Avraham logo após a sua circuncisão, a sua Brit Milá. Avraham fez a sua Brit Milá com 99 anos de idade e realmente foi uma experiência muito dolorida para Avraham, mas ele permaneceu fiel em todos os testes que Deus lhe deu, né? Então, esse foi mais um teste para ele e também uma mitzvah. A Brit Milá, ela é especificamente, né, uma mitzvah para o judeu e é uma aliança, um pacto na própria carne do judeu com referência a Hashem, né? Isso daí está dentro do escopo o servo e seu senhor, né? Então, não é à toa que em vários lugares Deus chama de Israel meu servo. Então o servo ele traz a marca do seu senhor, né? E a Brit Milá é essa marca com referência a Israel. Hoje nós estamos no segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa segunda leitura, que está no capítulo 18 de Gênesis, Bereshit, do versículo 15 até o versículo 33, é a nossa leitura de hoje. E hoje nós temos a nossa reflexão, né, realmente sobre a questão de Sará, né, ter sorrido ao receber a notícia que daria à luz um filho. E também nós vamos ver aí sobre a questão, né, logo em seguida, que os anjos na forma de homem começam a cumprir a sua missão. Então dois dos três anjos se dirigem exatamente para as campinas de Sedom e Amora, né? Sodoma e Gamorra, né? E vão em direção àquelas cidades, aquelas planícies onde havia 5 cidades, né? As cidades de Sedom, Amorá, a cidade de Admá, Tsevoim e Tsoar, né, as 5 cidades pecadoras. E nós vamos ver alguns detalhes com referência a estas 5 cidades aí, e sobre a questão, né, que Deus falou, né, esconderei alguma coisa a meu servo Avraham, né, se ele está destinado a ser uma grande nação, onde os seus descendentes serão como as estrelas, serão como os grãos de areia, serão como o pó da terra, ou seja, a sua descendência será incontável, né? Então, vamos ver esse aspecto nesse sentido, e o momento, né, que Avraham, ele intercede, ele pede, ele reza perdão, realmente para aquelas 5 cidades, né? E nós vamos ver também alguns detalhes dentro desse aspecto. E hoje também nós temos aí sobre a questão, né, quando Deus implora por perdão. Interessante, né, essa colocação, Deus pedindo perdão. Segundo o rabino Lazar Gurkov, né, ele traz este artigo 5 dias depois dos atentados terroristas que invadiram o território de Israel e assassinaram, sequestraram, causaram uma grande destruição, um infortúnio muito grande para o povo judeu, né? Que os 2 primeiros dias o povo judeu ficou totalmente atordoado pela tamanha, como se diz, né? Pela tamanha ousadia e crueldade com que o dia 7 de outubro ficou marcado pelos atos terroristas
decapitação de crianças, bebês, estupro das mulheres, velhas, inclusive, e também abusaram dos homens, né? Vários homens abusaram de vários homens. Há vídeos, né, percorrendo o mundo inteiro, e o primeiro-ministro de Israel, ele disse de forma bem clara: nós conhecemos muito bem quem é o Hamas, mas agora o mundo está conhecendo quem é o Hamas, né? Então, se o mundo tinha dúvidas quem era o Hamas, agora não há mais dúvidas. Mas se porventura há alguém ainda em dúvida e que defende o Hamas, né, e os seus atos bárbaros, ou porque ele é muito ingênuo e acredita nas falsas notícias que vêm pela grande imprensa, né, ou ele é acéfalo, não tem cérebro nenhum, ou ele é mesmo de uma pessoa de caráter ruim, um caráter muito mau, a semelhança dos terroristas. Então aí, se ele é militante, não adianta. É perca de tempo de conversar e explicar as coisas para esse tipo de pessoa. Não tem como, né? Então, realmente, o rabino Lazar Gurkov, ele é líder espiritual da congregação Bet Tefillah, em London, Ontário. Tem feito muitas palestras sobre uma variedade de tópicos judaicos. Os seus artigos são publicados na imprensa e online. Então, o rabino Lazar Gurkov, né, através do Chabad.org, ele trouxe o artigo Quando Deus Implora Perdão, né, e traz aí um artigo muito importante para falar desse momento. Ele escreveu esse artigo exatamente 5 dias depois do dia 7 de outubro, né? Amados, a partir do momento em que a crueldade humana ela ultrapassa os seus limites, né? Quem viu aí vários vídeos, né, mostrando o interrogatório dos extremistas que foram, né, realmente foram aprisionados, melhor dizendo, durante a batalha, né, uma guerra, né? Israel não sequestrou terrorista, né? É uma ideia absurda, né, de pessoas que vêm falar que Israel sequestrou extremistas, terroristas. Israel não sequestra ninguém, ele resgata vítimas e ele faz prisioneiro aqueles que vêm se lançando contra eles nessas batalhas de extremistas, né? Então já cai por terra essa questão que Israel sequestrou. Israel não sequestrou. E falando em sequestrar, de forma bem simples, quando os 10 mandamentos está escrito não roubar, né? No sentido nato da palavra, roubar e sequestrar é a mesma coisa. Você que não conhece realmente os 10 mandamentos na sua íntegra, dentro de uma explanação judaica, roubo e sequestro é a mesma coisa. Sequestrar é roubar vidas. Sequestrar é exatamente roubar vidas. E Israel é o exército que mais ética tem na sua história e nas suas guerras. Certo? Então, guerra é uma coisa. O que os terroristas fizeram está além disso daí. É uma guerra, eles fizeram uma guerra contra civis, pessoas inocentes e indefesas. Israel reagiu. Força desproporcional? Não há força desproporcional. Voltamos a falar. Todos os lugares antes de ser bombardeados, Israel espalha folhetos avisando aonde será o ataque, aonde eles vão realmente bombardear, e pede à população civil para que saiam do local. Acontece que os terroristas, eles cometem crimes de guerra. Eles usam a população civil como escudo. Tem muitas famílias, né,
que infelizmente se tornaram militantes dos extremistas, dos terroristas, e eles fazem questão de usar a própria família como escudo humano. É uma guerra. Se eles fizeram uma opção de usar a própria família para ser escudo humano, o problema é deles. Avisado foi avisado. Agora, as notícias que vêm da faixa de Gaza, quem é? Você precisa saber disso e você precisa discernir isso. Quem é que dá as informações? A própria imprensa, apesar dela ser uma boa parte militante também, a própria imprensa está dizendo não há como comprovar as informações que vêm da faixa de Gaza, porque as informações elas são dadas pelo próprio grupo terrorista Hamas. Então não há como comprovar se de fato a notícia que eles estão divulgando, que há mais de 2.000 crianças mortas nos bombardeios, a própria imprensa fala que não há como realmente ter certeza se é uma informação verdadeira. Entendeu? Então você precisa discernir as coisas, né? E a partir do momento em que você se lança numa ação contra Israel, você já está totalmente contra Deus. Não adianta querer arrumar mimimi, narrativas e por aí afora vai. A partir do momento que você coloca numa posição contra Israel, a partir do momento que você fala que Israel comete genocídio, você está fora da realidade, tanto da história bíblica como da história contemporânea. Você não conhece as escrituras, você está sendo uma massa de manobra pelas falsas notícias que vêm do próprio grupo terrorista. Você vai confiar em informações que o próprio grupo terrorista está divulgando? Porque quem domina a faixa de Gaza são os terroristas. E nessas décadas todas vocês acham que eles fizeram o quê? Fizeram militância, lavagem cerebral. Contamos ontem aqui, rapidamente repetindo, a mulher que recebeu a notícia que o seu marido, como extremistas em atos terroristas, foi morto pelas forças de defesa de Israel, ela vibrou, ela se alegrou. Por causa do quê? A própria reportagem respondeu. Porque agora ela vai ter $10.000 de recompensa e uma casa para morar, uma casa nova para morar. Então é isso daí. Você precisa apenas realmente decidir o que é que você quer da vida, né? Porque pessoas, quando começam a adentrar realmente numa posição contra Israel e aceitando as informações dos terroristas de que Israel é genocida e que sequestra terroristas, é um absurdo isso daí, né? Uma mente sã, ela não aceita um negócio desse, ok? Então, dentro desse aspecto aí, amados, né, o rabino Lazar Gurkov, ele traz o seguinte artigo, quando Deus implora por perdão. O mundo judaico está se recuperando do ataque chocante e preparando-se para a dura batalha pela frente. Podemos obter alguns insights do que estávamos lendo nas sinagogas da manhã de Simchat Torah, quando houve o ataque traiçoeiro. A história de Bereshit nos conta que quando Deus criou pela primeira vez as luminárias, ele fez o sol e a lua iguais em sua estatura, 2 governantes iguais. Como a lua se tornou tão pequena e dependente do sol para obter luz, o Talmud preenche os detalhes. A lua reclamou que 2 reis não deveriam compartilhar uma única coroa. E Deus respondeu: você está certa, vou lhe diminuir. A lua objetou: devo me sentir humilhada só porque fiz uma afirmação válida? Ao que Deus respondeu: farei uma reparação, pois diminuí a lua. Na verdade, todo Rosh Chodesh, o começo de cada mês judaico, no primeiro dia do mês judaico, uma oferenda era trazida ao templo sagrado, em homenagem à lua nova. Isso diz o Talmud. Era para compensar a lua por Deus
tê-la diminuído. É uma história estranha. Se Deus concordou com a lua, por que ele não a restaurou ao seu tamanho e luminosidade originais? Em vez disso, ele a manteve pequena e dependente do sol. E todo mês Deus implora perdão. Por quê? Ele é Deus, mas ele implora perdão. A resposta, meu caro amigo, diz o rabino Gurkov, é que algumas tragédias não podem ser desfeitas. Elas devem acontecer como acontecem. Mas isso não alivia a dor e o trauma que desencadeiam. A lua teve que ser diminuída, e então Deus não a mudou. Mas a dor e a perda não podiam ser ignoradas. É tão visceral, tão profunda, que Deus implora perdão. Certamente você já percebeu que estou usando a lua como metáfora para uma discussão sobre mais ampla, uma discussão que hesito em ter, pois quem sou eu para discutir tais questões? Mas vou tentar mesmo assim, diz o rabino Gurkov. Existem muitas tragédias que ocorrem no mundo. Cada uma pode ser evitada por Deus, sem sombra de dúvidas. Aquelas que ele não impede precisam ocorrer exatamente como acontecem, mas são extremamente dolorosas. Escrevo este artigo 5 dias depois do massacre de judeus pelo Hamas em Israel. É um dos artigos mais difíceis que já escrevi. Choramos lágrimas amargas pelas mais de 1.500 almas belas e preciosas que foram de forma cruel e desumanamente exterminadas. Estamos paralisados pela magnitude do horror que nossos irmãos experimentaram. Imaginamos o seu terror, a agonia de saber que estão prestes a morrer, o trauma insuportável de ver os seus entes queridos serem torturados até a morte e a dor absoluta da sua própria morte. Nós imaginamos e nos encolhemos, estremecemos, fechamos os olhos, mas as imagens permanecem. Estamos de luto, estamos entorpecidos e estamos ao mesmo tempo furiosos. Queremos levantar-nos como leões e reverter esta tragédia. Queremos voltar no tempo e apagá-la dos livros da história, mas não podemos. Deus pode, mas ele não o fará. Só ele sabe por que isso aconteceu. Então ele implora perdão. Deus chora conosco, aperta nossas mãos e se apega a nós. Por favor, me perdoem. Pelo que eu tinha que fazer, eu diminuí a lua, eu diminuí a nação. Eu permiti que almas extraordinárias e magníficas fossem hediondamente cortadas. Vivemos com medo das notícias de amanhã. Qual é o destino daqueles feitos reféns? Esperamos e rezamos, porque esse é o modo judaico. E quanto a Deus, o que ele está fazendo? Ele está chorando lágrimas amargas, enquanto os seus entes queridos estão sofrendo. Por razões conhecidas apenas por ele, tinha que acontecer desta forma. Ninguém pode explicar isso. Ninguém pode saber o porquê. Mas ele faz. E ele não gosta disto. Traga uma oferenda para mim. Expie por mim, implora Deus. O Zohar, o livro do Esplendor, nos diz que quando a lua diminuiu e começou a minguar, muitas almas nasceram dentro do seu côncavo, seu lado escuro, o lado escuro da lua, quando ela se torna minguante. Essas almas estão fadadas a encontrar trevas na vida.
na forma de sofrimento e crueldade. Estas são as vítimas da crueldade humana, doenças, tragédias e etc. Mas diz-nos o Zohar, o livro do Esplendor, estes desafios tocam apenas as suas superfícies externas, não as suas almas, não ao seu interior. Esses permanecem inteiros, imaculados, inalterados e intocados. Pelo contrário, quando o corpo sofre, a dimensão interna, o núcleo interno, brilha mais poderosamente. Veja, a lua está cheia quando a Terra está entre a lua e o sol. Dessa forma, o lado da lua voltado para o sol fica visível para nós. A lua desaparece quando está entre nós e o sol. Neste momento, o lado da lua, que está voltado para o sol, está voltado para longe de nós, o que faz com que pareça escura para nós. É por isso que o Talmud declara que o sol nunca viu o côncavo da lua, nunca viu esta parte interior da lua. Para o sol, a lua está sempre cheia. É a visão do sol. O sol sempre vê a lua cheia. Agora, vamos fazer uma pausa e considerar. Quando a lua está cheia, ela está mais distante do sol. Quando desaparece, está mais próxima do sol. O que isso significa para nós? As almas que vivenciam traumas, abusos, estupros, vícios, bullying, doenças, enfermidades, crueldades, tortura e até mesmo a morte, emergiram de Deus quando a lua minguava. Elas foram selecionadas por Deus para esses destinos terríveis, antes mesmo de nascerem. Por razões que vão além da nossa compreensão mortal tão limitada, cada uma dessas experiências terríveis serve a um propósito poderoso, que de alguma forma eleva a elas e ao mundo ao seu redor. Assim como a lua está mais próxima do sol, quando ela mingua e desaparece, também os heróis que sofrem estão mais próximos de Deus, no momento de seu sofrimento. Suas almas, para Deus, estão inteiras, íntegras, intocáveis. Naquele momento, quando nossos irmãos em Israel foram assassinados, simplesmente por serem judeus, eles alcançaram o seu estado espiritual mais elevado que poderiam alcançar. Quando o inimigo atingiu o auge de sua crueldade, nossos entes queridos estavam mais próximos de Deus. Naquele momento, eles estavam face a face com Deus. Não apenas naquele momento, mas pelo resto da eternidade, estão face a face com Deus. Pois esse momento é atemporal. Ele permanece parado para cada um de nós, indelevelmente gravado em nossa psique para sempre. A razão pela qual essas almas preciosas foram escolhidas por este destino terrível, mas esse destino é sagrado, dar suas vidas por Deus, está além da nossa compreensão finita e mortal. Esperamos ver o resultado de seu sacrifício em breve. Esperamos ver a queda de toda a infraestrutura terrorista em breve. Esperamos que em breve chegue um período prolongado de calma, paz, estabilidade e unidade para toda a região e para o mundo. Mais importante ainda, esperamos que este imenso sofrimento, esse estrangulamento da vida, traga o objetivo final de toda a história da humanidade, a revelação do justo Mashiach, para cortar definitivamente e eternamente o mal
em suas raízes. Veja, os profetas judeus nos ensinaram que a história não é circular, não nos leva a círculos trágicos, repetidos de horrores e tragédias do passado. A história ela é linear, linha reta. Está sempre marchando em direção a um único objetivo. Às vezes, parece que estamos retrocedendo, mas assim como a lua minguante, são esses momentos que nos aproximam mais e mais de Deus. Nossos sábios ensinaram que, quando os judeus estão desesperados por refúgios, torcem as mãos e perguntam: onde está meu refúgio? Para onde devo ir? Deus responde: não temas. Tudo o que fiz por você. O tempo da sua redenção chegou. Que este finalmente seja o momento. O nosso povo não vivenciou tais horrores desde o Holocausto. Se alguma vez houve um sacrifício pela vinda de Mashiach, certamente este é. Que seja o último, que seja o final, para a revelação do justo Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. No entanto, Deus clama por cada alma torturada, por cada vida perdida, por cada refém, por cada ferimento e por cada pessoa que por pouco escapou com vida. Esses são sofrimentos terríveis e ninguém deveria suportá-los. Deus, que nos ama, não suporta ver seus filhos sofrerem, por isso ele implora perdão. Traga uma oferta para mim, para expiar o que fiz aos seus entes queridos, aos meus entes queridos. Encontraremos forças para perdoar Deus? Acredito que com o tempo conseguiremos. Neste momento, é pedir muito. Neste momento, estamos de luto. Neste momento, não há justificativa para a impensável crueldade e a barbárie do que foi feito. Neste momento, vamos ao mais fundo que podemos para reunir as nossas reservas internas. Neste momento, marchamos em frente e arrancamos a vitória das garras deste mal hediondo, desumano e monstruoso. Mas em breve, esperamos, muito em breve, Deus trará Mashiach. Nessa altura, todos os erros serão corrigidos e Ele, o Eterno, o Soberano, finalmente expiará a crueldade inimaginável que os nossos irmãos sofreram. Rabino Lazar Gurkov traz para nós esse artigo, quando Deus implora perdão, para a nossa reflexão. Deus finalmente expiará a crueldade inimaginável que os nossos irmãos sofreram. Então, portanto, amados, esse é um artigo, uma reflexão, para que nós possamos aí tirar estas lições. Por um breve momento, na contagem de Deus, Deus diminuiu a lua. Nos dias de Mashiach, a lua será restaurada ao seu padrão original da criação, na sua dimensão e na sua luminosidade. Nos dias de Mashiach, Israel, o povo judeu, será definitivamente restaurado à sua dimensão e à sua glória, à sua luminosidade. Que esse, como diz o Rabino Gurkov, que esse seja um sacrifício final para a revelação de Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Uma coisa é real e verdadeira. A família sempre se une no momento da dor. Isso nós experimentamos. Isso você já experimentou na sua família.
um momento de dor, um momento difícil. Como que a família se une com garras, com unhas e garras. Este é o momento em que Israel está unido, com unhas e garras. E esse é o momento que a redenção está muito mais perto do que possamos imaginar. E a revelação de Mashiach acontecerá a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, amados, essa é a reflexão que nós reservamos para trazer aos amados na tarde de hoje. E mais uma vez falamos, seja quem for que esteja contra Israel, contra o povo judeu, uma coisa é certa, aqui não é o seu lugar. Você é um estranho neste ninho. E a porta é a serventinha da casa. E faça bom proveito do que você escolher. Mas realmente nós estamos com o povo judeu, nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. E é inadmissível que alguém diga que as forças de defesa de Israel estão cometendo suicídio, aliás, genocídio, e estão sequestrando terroristas. Há vários vídeos por aí afora e que pessoas que têm assistido, quando começam a noticiar o que viu, mal conseguem falar. Repórteres de vários países que estiveram nos lugares onde aconteceram os abusos, estupros, violência, assassinato, decapitação, principalmente de crianças e bebês. Repórteres do mundo inteiro não conseguiram falar sem chorar a respeito da notícia. A crueldade foi muito grande. Foi muito grande. Há duas notícias, que os repórteres trouxeram, resumindo a crueldade dos terroristas. Uma mulher grávida, viva, teve o seu ventre aberto a golpes de facas. O seu bebê foi tirado do seu ventre e na frente dela, o seu bebê que não nasceu foi decapitado na frente dela e depois ela foi morta. Uma outra notícia que os repórteres trouxeram. Eles viram uma criança, um bebê, com um machado cravado na sua cabeça. Então, por isso, seja quem for que venha dizer algo contra Israel, aqui não é o seu lugar. Nós apoiamos Israel sem nenhuma reserva na sua luta contra o terrorismo, contra a crueldade. Nós apoiamos a Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, com seus integrantes. Nós apoiamos sem nenhuma reserva a luta de Israel contra o terrorismo. E quem for de opinião contrária, simplesmente falamos ainda de forma educada. A porta é a serventia da casa. Procure o seu caminho em outro lugar, porque você aqui é um estranho no ninho. Nós não aceitamos notícias negativas que vêm do grupo Hamas, da faixa de Gaza. Nós não acreditamos que 2.000 crianças morreram ali. E se porventura morreram, a culpa é do próprio Hamas e dos seus familiares, que se tornaram militantes, massa de manobra, e colocaram a sua própria família como escudo humano. Aí já não é problema de Israel, é uma guerra. Israel até hoje sabe exatamente que debaixo de escolas e hospitais na faixa de Gaza,
há um grande arsenal e o quartel-general dos terroristas. E eles nunca bombardearam ali. Nunca bombardearam ali. E não seria agora que eles o fariam. E sabe por que eles não fariam isto? Sabe por que eles não cometeriam genocídio contra uma população civil? Porque Israel é o único exército realmente ético no mundo. Eles não fariam isso em memória das suas próprias vítimas, porque eles honram a memória das suas vítimas. Eles honram aqueles que partiram. E é por isso que eles não cometem genocídio, como alguns querem taxar as forças de defesa de Israel. Por isso, você que é monoteísta e acredita nisto, na notícia falsa dos próprios terroristas, que Israel é um genocida, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa estudar mais Torá, estudar mais a história sobre Israel, porque você é um ignorante, para não dizer você não tem conhecimento realmente das Escrituras. Então vai estudar, vai conhecer Israel, vai conhecer o Deus de Israel pelas Escrituras. Simplesmente isto, ok? Então, é aqui o nosso recado, sem sombra de dúvidas. Baruch Hashem. Estamos na nossa segunda leitura, capítulo 18 de Gênesis, Bereshit, e hoje nós estamos aí no capítulo 18, versos 15 a 33, onde nós temos aí a conclusão em que Sará, ela nega que não riu, né? E depois nós temos aí o clamor de Sodoma, que chega até os céus, e a prece, né, de Abraão em favor, né, das 5 cidades das campinas de Sodoma e Gomorra, ok? Então vejam bem que Sará, ela realmente fala sobre a questão que não riu, né? Mas aí é dito, sim, você riu, né? E em seguida, aqueles 3 homens, eles se levantam, e 2 dos 3 anjos na forma de homens seguem em direção a Sodoma e Gomorra, né? As campinas, onde estão as 5 cidades. E então, segundo Rashi, né, e Maimônides fala que os 3 anjos, um deles, quando se levantaram, um deles retornou ao céu, porque a missão dele essencial era para alertar, avisar, melhor dizendo, Sará e Avraham, que eles teriam filhos. Ele cumpriu a missão dele, então ele retornou ao céu. A missão dos outros 2, um deles era para a destruição de Sodoma e Gomorra, né, e as suas campinas, e o outro era salvar a família de Ló. Por isso que eles continuam na forma de homem em direção às 5 cidades. Então, como os nossos mestres falam, que Deus, ele autoriza anjos realmente se materializarem na forma humana, né, para cumprir missões específicas. E quando cumprem as suas missões específicas, eles retornam ao céu, ok? Então, de forma resumida e bem simples para entender esse caso aí. Em seguida, então, eles, né, a partir aí do nosso verso 16, né, então, eles levantam e vão em direção às campinas de Sodoma e Gomorra. No verso 17, a Torá diz, né, Deus fala, esconderei a Abraão o que farei, pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação. E serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Mais uma vez, né, desde no princípio, Bereshit, nós estamos vendo o cuidado de Deus com referência aos não-judeus, às nações, os povos. Sempre Deus está focado no ser humano, ok? Ele sempre se preocupa com o ser humano, certo? Então, através de Abraão e a sua descendência, como diz o verso 18, né?
serão benditas, serão abençoadas todas as nações da terra. Então, mais uma vez, a conexão dos povos com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, ok? Então, disse o Eterno no verso 20, o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e seu pecado se agravou muito. Descerei, pois, e verei o que se fizeram com o clamor da cidade que vem a mim, e darei fim neles, né? Então, segundo o Midrash, né, nós temos aqui a questão do Midrash, que nos fala sobre a questão, sobre essa questão, né? Então, as leis cruéis de Sedom, né? As leis cruéis de Sodoma, né? E suas cidades vizinhas. Então, eram 5 cidades: Sedom, que é Sodoma, Amorá, que é Gomorra, Admá, Tsevoim e Tsoar, as 5 cidades impenitentes, ou as 5 cidades que tinham leis cruéis, né? Então, elas estão repletas de perversos, Rechaim, perversos, ok? Então, veja bem, os habitantes de Sedom e das outras cidades eram orgulhosos e egoístas. Aqui você vai perceber um detalhe, né, em que certos segmentos religiosos falam que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade. É uma mentira. Você foi enganado. Você foi redondamente enganado. E você foi enganado por muito tempo. Por causa de pregadores incautos, ou seja, sem conhecimento, sem sabedoria. Sodoma e Gomorra e as outras cidades, né? As 4 cidades das 5 cidades, elas foram destruídas não por causa do homossexualismo. E você vai ver isto agora de forma mais patente, ok? Então, os habitantes de Sedom e das outras cidades eram pessoas orgulhosas e egoístas. Se você olhar para o seu país, não é uma mera coincidência. Suas leis cruéis mostravam quanto o povo era perverso, arrogante e interesseiro. Eis algumas das suas leis. Então agora você vai conhecer algumas das leis cruéis. Era proibido dar comida a qualquer pessoa pobre. Os sedomitas tinham esse desprezível costume. Vejam qual era o costume. Quando um pobre chegava à sua cidade, cada cidadão lhe dava uma moeda onde o nome do seu dono estava inserido na moeda. Então eles davam uma moeda, né, de esmola, entre aspas, parecendo um ato de caridade. Só que cada um que dava uma moeda, a própria moeda tinha o nome do dono dela, aquele que estava dando a moeda para o pobre. Automaticamente, entre aspas, os caridosos, né, de Sodoma, então entregavam essas moedas ao pobre. Obviamente o pobre, ele pegava as moedas e falava, mas que gente caridosa é essa dessa cidade? Olha quantas moedas eu vou ter agora dinheiro para poder comprar comida. Mas qual que era a mesma lei de Sodoma, né? No caso que nós estamos vendo aqui, era proibido dar comida a qualquer pessoa pobre. Ou seja, quem era pobre nas 5 cidades de Sodoma e Gomorra, nas campinas que abrigavam as 5 cidades, né? A lei era, não pode dar comida a uma pessoa pobre. Ou seja, ser pobre naqueles dias era crime. Não podia ser pobre. Quem era pobre era um criminoso. E era tratado como um criminoso. E o bandido como uma gente boa, né? Já pensou então? Aquele que se enriqueceu ilicitamente era o bambambam da cidade. Entendeu? Alguma semelhança com o seu país? Não é uma mera coincidência, certo? Então o que acontecia? Aquele pobre pedinte, ele se dirigia então ao estabelecimento comercial para comprar comida. Mas quando ele chegava ali, ele pedia a comida e ele ia pagar porque ele tinha dinheiro.
Então o que acontecia? O dono daquele estabelecimento, ele não vendia nada para ele. Mas como que não vendia? Eu estou pagando. Você é pobre. A nossa lei diz que é proibido dar comida a pobre. Mas eu tenho dinheiro, eu estou pagando. Mas você é pobre. Isso daí que te deram aí foi esmola. Mas você é pobre. A lei diz que é proibido dar comida para pobre. Não vou te vender. Ponto final. Então o que adiantava o pobre ter o dinheiro? Simplesmente ele não conseguia comida. Ele acabava morrendo à míngua. Qual que era o resultado? O resultado era que aqueles que deram dinheiro para o pobre, eles iam lá onde estava o corpo, e ali cada um pegava a sua moeda de volta. Esperavam a próxima vítima para fazerem a mesma coisa. Gente boa, hein? Outra questão, ninguém podia convidar um estrangeiro para a sua casa. Aquele estrangeiro que não era, portanto, morador daquelas cidades, quando ele chegava na cidade, simplesmente a hospitalidade era proibida. Qualquer estrangeiro que passasse por Sedom seria maltratado e roubado. Era lei, podia realmente as pessoas insurgir contra aquele estrangeiro, e ele era agredido, maltratado, roubado. Mal deixavam ele com a roupa do corpo, quando ele não era morto, quando ele não era assassinado, certo? Então as pessoas de Sedom estavam contentes com estas leis perversas. Agora aqui eu faço para você um paralelo sobre a população civil, que realmente se tornaram militantes lá na faixa de Gaza. Ou seja, as leis dos terroristas, para eles, é motivo de alegria. Por isso que aquela mulher, quando recebeu a notícia que a reportagem mostrou, e falou que ela se alegrou porque o seu marido morreu no combate contra os judeus, certo? E agora ela ia ganhar um prêmio, $10.000 e uma casa nova. As leis perversas, os perversos se alegram. Por isso que é inadmissível um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica acreditar nas leis, nas notícias dos terroristas e insurgir-se contra Israel, contra as forças de defesa de Israel. É um perverso igual os terroristas, se alegram com as leis perversas dos terroristas. Entendeu a comparação? É isso daí. Por isso, né, as pessoas de Sodoma e Gomorra, das Campinas, estavam contentes com as leis perversas. Elas diziam: nós queremos preservar o nosso dinheiro. Se recebermos hóspedes ou alimentarmos o pobre, estaremos perdendo o nosso dinheiro. Então era proibido ajudar um pobre necessitado, e era proibido ser hospitaleiro com os estrangeiros que se passavam por viagem. Então todo viajante que passava por ali, ou ele era morto, agredido, roubado, e ficava à míngua, e acabava morrendo pela pobreza que colocavam ele naquela situação, entendeu? Eram leis, e as pessoas das 5 cidades se alegravam com as leis perversas, entendeu? Então é a mesma coisa. As leis são corrompidas, e leis corrompidas assumem o lugar das boas leis, e as pessoas se alegram. As pessoas acham maravilhoso, entendeu? Lembra aquela senhora de idade, de 80 anos, se eu não me engano, lá, que foi presa lá no famoso 8 de janeiro lá, enquadrada como terrorista. E o nosso governo não enquadra o Hamas como terrorista, mas aquela senhorinha, como outras tantas, né, que estavam ali de Bíblia na mão, fazendo preces, né, em favor do seu país, né, e pedindo socorro às Forças Armadas. E todas as confianças foram traídas, são enquadrados como terroristas.
e o crime organizado e os terroristas não são enquadrados dentro desse termo aí pelas leis atuais ou pelos órgãos atuais vigentes aí no país. Está entendendo? Desenhar fica difícil. Desenhar fica difícil. Então, por isso, num determinado dia, duas moças chegaram a uma fonte para pegar água para levar para a sua família. Elas perceberam, uma olhou para a outra, né? E disse: por que você está tão pálida? E a outra sussurrou bem baixinho para que ninguém pudesse escutar: não temos comida em casa, todos nós morreremos. E quando sua amiga ouviu isso, ela se apiedou e ela correu para sua casa, encheu um jarro de farinha e elas trocaram os jarros de modo que a sua amiga ficou com o jarro de farinha e ela levou para casa o jarro com água, né? Então, isso daí elas tiveram que tratar de forma em segredo, porque era proibido ajudar alguém que estivesse passando fome. Era proibido ajudar alguém que estivesse com necessidades. Mas quando as duas amigas assim o fizeram, né, alguém muito abelhudo, sabe aquele alguém abelhudo que cuida da vida de todo mundo, mas não cuida da dela? Exatamente. Essa bisbilhotona pessoa viu, percebeu e denunciou às autoridades que uma daquelas moças estava ajudando a outra que estava passando fome e a família dela. Resultado, ela foi presa e a pena que ela recebeu foi a pena capital, a pena de morte. Por quê? Porque ela violou a lei. É proibido dar comida a pobre. É proibido ajudar uma pessoa necessitada. E ela foi condenada à morte. Ok? Então as pessoas de Sodoma costumavam roubar os próprios homens ricos dentro do povo, fazendo o seguinte: eles levavam o rico até uma parede bamba, todos vinham e empurravam a parede sobre aquela pessoa rica, de forma que ele ficasse soterrado sob ela e morresse. Depois disso, as pessoas dividiam os seus dinheiros, né? Então nós temos aí a questão de roubo e sequestro. Ou seja, aqui, ao matarem esta pessoa, eles cometeram vários crimes, né? O assassinato, o roubo, o sequestro, né? Porque eles sequestraram uma vida. Ou seja, ao matar alguém, eles acabaram sequestrando a vida daquela pessoa. Dessa forma, então, se um homem batia em outro e o fazia sangrar, o juiz determinava que o ferido deveria pagar a quem lhe atacou o valor de uma consulta médica por ter oferecido o serviço de coleta de sangue que os médicos costumavam fazer. Ou seja, as vítimas de agressão, elas tinham que pagar os seus agressores. Você ouviu recentemente por aí, né, no novo governo, que a sociedade ela precisa pagar os seus presos, os custos de advogado, né, e coisas semelhantes? Já faz um bom tempo que existe aí, né, custas, né, para aqueles que estão presos, não é isso? É uma mera coincidência? Não, não é uma mera coincidência, não. As leis estão cada vez mais sendo corrompidas, né? E tribunais, misericórdia. Como diz, né, o salmista, né? Os juízes, eles são os alicerces do mundo, porque é a última fronteira da justiça. Se eles se corrompem, eles abalam os alicerces do mundo. Mas Deus diz: vós também sois mortais. Ou seja, tem um momento do ajuste de contas. E aí é você e Deus, né? Então, está aí, ok? Uma outra história que os nossos sábios trazem para nós, né? Dentro desse aspecto aqui, né? Nos fala exatamente sobre a questão em que nós temos aí, eis que uma jovem
ela foi também até o poço d'água, e ela foi ali para pegar água para a sua família. E quando ela estava pegando a água, ela percebeu realmente que havia ali próximo do poço um homem desnutrido, né? Estava ali já sem forças, né? Próximo do poço, desnutrido, fraco e com muita fome. E ela se apiedou dele. Esta moça era uma moça casada, o nome dela era Plotite. Plotite. E os nossos sábios dizem que ela era filha de Lot, que era casada com um dos homens mais poderosos de Sodoma e Gomorra. Um homem muito rico e poderoso em Sodoma e Gomorra. Então, quando ela se apieda deste homem, então ela faz o quê? Ela vai até a sua casa com seu jarro d'água, ela coloca o jarro d'água em um determinado recipiente e ela coloca alimentos dentro daquele jarro e volta ao poço. E ali, então, de forma escondida, ela dá alimento àquele pobre. E ela repete isso por alguns dias. Mas os cidadãos, entre aspas, felizes com as péssimas leis, né, observaram que aquele pobre pedinte não morria. Afinal de contas, eles deram moedas para aquele pobre pedinte e estavam esperando ele morrer para pegarem as moedas de volta. Só que ele não morria. Então as pessoas falam, mas como que pode? Alguém está sustentando ele. Vamos ficar de bisbilhotões, né, de campana. Vamos observar, alguém está ajudando ele. E a nossa lei diz que é proibido. Então, eles eram muito, mas muito zelosos pelas leis de Sodoma e Gomorra. Entendeu? E aí, então, eles observaram exatamente que a Plotite, filha de Ló, casado com um dos homens mais poderosos da cidade de Sodoma, se aproximou do poço com seu jarro d'água, olharam, a Plotite, né, ela é casada com um homem poderoso da nossa cidade, ela vai pegar água apenas, né, que era costume. Mas aí eles observaram uma atitude diferente dela. Ela se aproximou daquele pobre e ela tirou alguma coisa de dentro da jarra e deu para ele. E aí então eles viram, observaram, ficaram bem antenados e observaram que ela estava dando comida para ele. Então ela foi pega em flagrante delito. Ela estava cometendo um crime, ajudando um pobre. Ela estava cometendo um crime, dando comida para uma pessoa faminta. Então ela é bandida. Ela é uma pessoa corrupta. Ela é uma pessoa desprezível. E pegaram ela em flagrante e levaram diante do tribunal. A sentença do tribunal foi exatamente o quê? A sentença capital, a morte. Só que aí eles fizeram um requinte de crueldade para com a morte de Plotite. Levaram num campo onde há uma grande criação de abelhas, tiraram toda a roupa dela, banharam ela em mel e deixaram ela ali à mercê das abelhas, que vieram e começaram a picar o seu corpo, né? E as múltiplas e milhares de picadas de abelha acabou levando-a de forma paulatinamente à sua morte. Nesse período em que Plotide clama aos céus por justiça. E é este o momento em que nós lemos aí na nossa Torá, certo? Onde diz o verso 20 que Deus falou: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e o seu pecado se agravou muito. O seu pecado se agravou muito. Então, desta forma, né? Então, realmente a sentença, aliás, a sentença, né, de Plotite, ela é cumprida com requintes de crueldade, né? Quem gosta de requintes de crueldade são aqueles que amam leis corruptas, perversas
que nunca favorece ao cidadão de bem, nunca favorece o trabalhador, a pessoa honesta, sempre favorece os corruptos, marginais e companhia limitada, ok? Então, dessa forma, o clamor chegou a Deus e Deus falou, é momento de agir. Então, disse Deus, né? Descerei, pois, verso 21 do capítulo 18, e verei o que se fizeram com o clamor da cidade que vem a mim, darei fim neles, e se não, os saberei. E então, assim Deus, ele delibera para aqueles dois anjos irem em direção de Sodoma e Gomorra, um para salvar a família de Ló e o outro para destruir as campinas de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é a prática, porque eram as duas cidades mais perversas das 5, né? E das 5 cidades, 4 são totalmente destruídas, né, pelo fogo, enxofre e companhia limitada. E aí, dentro desse aspecto, somente a cidade de Tsoar é poupada. Por que a cidade de Tsoar é poupada? Porque ela era uma cidade nova, era uma cidade muito recente. Então, vamos dizer, a quantidade, o nível da sua iniquidade era muito inferior à das outras 4, que eram cidades mais antigas do que ela, né? Então, por isso, Tsoar foi poupada, ok? E é para lá exatamente onde Ló e as suas 2 filhas se refugiam posteriormente, ok? Então, as cidades de Sedom, Amorá, Admá e Tsevoim serão destruídas totalmente ali. Mas aí, então, chega um momento em que Abrão, ele vai realmente suplicar a Hashem e dizendo, né, porventura tu irás punir o justo junto com o injusto? Então Deus, ele abre um precedente para Abraham como advogado de defesa. Então Deus delibera a Abraham realmente a questão, você tem argumentos para defender as 4 cidades que serão destruídas? Se os seus argumentos forem justos, eu perdoarei e não destruirei as 4 cidades. Então Abraham, ele entra nesse embate com Deus, né, por assim dizer. Tu, Hashem, és o juiz de todo mundo. Se tu destruires o povo de Sedom, todos dirão, Hashem é Deus que mata pessoas. Por favor, não seja tão severo em seu julgamento. Com certeza, existem algumas pessoas boas em Sedom também. Tu as destruirás juntamente com os perversos? Nessa primeira ação, né, como que fala? Nessa primeira ação de Abraham como advogado de defesa, e você pode observar, geralmente, todo advogado de defesa, quando ele começa as suas deliberações, ele é bem contundente. Então ele vai de forma bem severa, né? E ele sabe que está diante do juiz. Então, dentro desse aspecto aí, então, Abraham, a ação de Abraham, melhor dizendo, mostra para nós exatamente a posição em que Abraham age. Ele age em 3 níveis de defesa. Primeiro, ele vem realmente com uma ação de severidade. Ele realmente vem diante de Deus, como diz assim, de forma severa contra Deus. Então, por isso, ele fala, né, desta forma aí, né? Abraham aproximou-se de Deus e disse, tu também destruirás os justos com os perversos? Então, ele foi bem severo com Deus, certo? E então, talvez haja 50 pessoas justas na cidade. Tu ainda destruirias, e não pouparias o lugar em consideração aos 50 justos dentro dela? Então, né, realmente Deus fala que não. Se houver 50 justos, não. Aí então entra a segunda fase da defesa de Abraham.
Então Abraão agora na segunda fase, como ele viu uma resposta favorável, então agora ele entra com argumentos mais de conciliação, não tão severo como na entrada. Então ele entrou assim, entre aspas, né? Ele entrou com tudo, pá! E Deus falou, não, eu não destruirei se houver 50 justos. Então aí Abraão, ele sentiu que os seus argumentos estão tendo fundamento. E aí então agora na segunda fase ele entra com a conciliação. Nessa conciliação, fazer algo assim, matar o perverso juntamente com o íntegro, deixando o inocente o culpado, terem a mesma sorte, profanaria a percepção de que as pessoas têm de ti, neste mundo e no mundo vindouro, né? Esta severidade. Então o juiz do mundo inteiro não agirá com verdadeira justiça? Então agora ele veio de forma mais branda, né? O juiz do mundo inteiro não agirá com verdadeira justiça, né? E Deus diz, né? Se eu encontrar 50 pessoas justas em Sedom, né, e nas 5 cidades, né, no seu todo. Quando fala Sedom ou Sodoma, está falando das 5 cidades, entenda isto, ok? Então, quando você lê a Torá, você vai ver lá Sodoma e Gomorra, normalmente. Por quê? Porque são as 2 cidades mais antigas e que influenciaram as outras a seguir o seu modo perverso de vida, ok? Mas quando fala Sodoma e Gomorra, ou só Sodoma, é porque está de fato falando das 5 cidades, ok? Então, aí depois Deus dá essa resposta, e então agora Abraão entra na terceira fase da sua defesa em favor das 5 cidades. Então agora na terceira fase, Abraão então diz, eu desejo falar com Deus, eu seria como pó e cinza, não fosse por ti. Mas supondo que faltem 5 dentre os 50 justos, tu destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ou seja, se não tiver 50, mas tiver 45, o Senhor vai destruir, porque faltou 5. Então agora, como ele age primeiramente de forma bem severa, contundente com Deus, Deus dá uma resposta positiva para ele, aí então ele entra no modo de conciliação, Deus confirma que se houver 50 ele não destruiria, mas ele percebe que Deus não mudou o intento, então ele percebeu que de fato não havia uns 50 justos. Então aí ele vem então de uma forma em prece, em súplica, por isso ele diz, né, no seu terceiro modo de interpelar Deus, então ele já vem como, eu sou pó e cinza, eu sou como pó e cinza. Então agora ele vai de uma forma mais humilde para fazer preces em favor realmente das 5 cidades. E aí começa então, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. E Deus sempre dizendo, né? Realmente, se houver 10, né? Supondo, disse Abraão, que há 10 são encontrados lá, tu destruirias? E Deus responde para ele, não destruirei em consideração aos 10 justos que houverem ali. Quando ele terminou de falar com Abraão, Deus, o juiz, deixou-o. E Abraão, na forma de advogado, voltou para casa, né? Exatamente porque não houve argumentos nesse sentido. E o segundo Midrash traz para nós que os anjos, né, sabendo que Abraão tentaria alguma coisa, eles não aceleraram, né, a sua ida até as 5 cidades impenitentes, né? Então eles foram mais devagar, esperando que os argumentos de Abraão realmente fossem agradáveis a Deus, e Deus então reverteria a sentença, né? Em vez de destruição, né, haveria algum outro tipo de punição dentro desse aspecto aí, ok? Então, nesse sentido aqui, o que nós temos aqui é que Abraão, ele faz essa intercessão, essa prece, essa súplica, etc. e tal.
Vejam bem, eram 5 cidades, né, que nós temos aí. As 5 cidades impenitentes, assim conhecidas. E essas 5 cidades, na realidade, elas tinham, quando fala de 50, não está dizendo 50 justos em cada cidade, está dizendo na totalidade. Se houver 50 justos, 10 justos em cada cidade, né? Então dariam 50. Não tem como. Então aí não tinha realmente isso daí. Então foi diminuindo, certo? Até chegar realmente no número 10 e não tinha 10 justos. A pergunta fica, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas se Abraão tivesse continuado, ele teria realmente chegado à questão de Ló e as suas 2 filhas, 3 pessoas justas. Então salvaria todas as 4 cidades que foram destruídas, né? Mas a questão é o seguinte, precisa conhecer a história. E a história diz que Noé e a sua família foi a única família que foi salva nos dias do dilúvio. Ou seja, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras, totalizando 8 pessoas. Então, quando Abraão, assim diz a sabedoria dos nossos mestres, quando Abraão chegou a 10, ele lembrou exatamente da questão de Noé. Se Noé, ele mais 7 pessoas, portanto, 8 pessoas, não conseguiu salvar a sua geração, então ele, em honra a Noé, ele não continuou esta questão. Ele poderia ter falado de 5, poderia, mas aí a memória de Noé seria desonrada. Então Abraão lembrou de Noé, que ele e mais 7 pessoas, ou seja, 8 pessoas, não conseguiu salvar a sua geração. Noé não conseguiu salvar a sua geração. Então, nesse momento, com 10, Abraão para. Porque seria indigno de continuar realmente essa intercessão ou esta apelação como advogado de defesa. Porque estaria desonrando a memória de Noé. E é por isso que dentro do mundo judaico, né, quando os judeus se reúnem para qualquer atividade religiosa, é preciso ter a presença de 10 homens, de 10 judeus, que é chamado de minyan, 10 justos presentes para fazer o serviço a Hashem. E somente com 10 homens, o minyan formado por 10 homens, é que o serviço se torna válido. Então, quando se reúne na sinagoga, não pode haver um número inferior de 10 judeus, por causa dessa questão aqui, ok? Então, entenderam sobre essa questão aí, ok? Então, as cidades, né, de Sedom e as 5 cidades, ou seja, Sedom, Amorá, Admat, Sevoim e Soar, né, eram realmente, seus cidadãos eram desprezíveis. Nós vimos aqui sobre a questão, qual foi o clamor que chegou a Deus? Não foi o pecado, Sodoma e Gomorra, as 4 cidades, 5 cidades, cometiam realmente idolatria? Sim. Cometiam atos proibitivos sexualmente falando? Sim. Cometiam atos sexuais bizarros? Sim. Mas não foi por isso que foi destruído as 4 cidades. As 4 cidades foram destruídas por causa da sua perversidade, a sua maldade com o próximo. O roubo contra o próximo, o sequestro de vidas contra o próximo. Então, por isso que Sodoma e Gomorra foram destruídos. E as 4 cidades, né, foram destruídas. Foi por causa disso. As suas leis eram perversas. Elas não eram nunca favoráveis a gente de bem, ao trabalhador, a pessoas honestas. As suas leis eram contra exatamente as pessoas honestas, as pessoas bondosas. E essas pessoas boas que tinham, que eram poucas,
elas foram sendo destruídas pelos cidadãos das 4 cidades. Então, os habitantes das 4 cidades, das 5 cidades, elas eram perversas. Não tinham como salvar nada e ninguém. Apenas Ló e as suas 2 filhas, porque inclusive a sua mulher ficou para trás. Não é verdade? Que nós vamos ver amanhã sobre essa questão aí. Então, por isso, amados, né, se você foi enganado até aqui, onde disseram para você que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo e companhia limitada, mentira, fake news. Foi destruída por causa da sua perversidade contra o próximo. Ok? Vamos estudar, vamos continuar estudando. Por quê? Porque é necessário nós compreendermos realmente a verdade, ok? E por isso, né, finalizando com a palavra do nosso Rebbe mais do que nunca, né? Então nós temos aí o que o nosso Rebbe fala para nós com estas 2 questões de ontem e hoje, na entrada da Parashá Vayera, e ele apareceu. O nosso Rebbe fala que nós precisamos realmente ter uma transparência espiritual. Você precisa brilhar, você precisa fazer com que a sua transparência espiritual venha brilhar. Deus brilhando na sua vida e através da sua vida. Assim como também nós precisamos transcender o nosso ego. O problema de Sodoma e Gomorra, as 5 cidades, era o ego, o egocentrismo, a egolatria. As pessoas eram egoístas, eram más, era tudo para mim. E quem tinha alguma coisa mais do que eu, elas eram caçadas, elas eram violentadas, elas eram realmente de formas cruéis, elas eram destituídas dos seus bens. E eles matavam, assassinavam mesmo, sem um pingo de piedade. Não é mera coincidência que violência no hebraico, nas escrituras, é chamado de Hamas, violência, idolatria, maldade, relações sexuais proibitivas, perder linha, carretel e tudo mais. Entendeu? Então, por isso, para que nós não caiamos à semelhança dos habitantes das 5 cidades, nós precisamos vencer o nosso ego. Porque aquele que é dominado pelo ego, pelo egocentrismo, é uma pessoa egoísta. Os outros não podem ter nada, ele tem olho gordo contra as pessoas. Ele deseja o mal para as pessoas. Se ele vivesse nos dias de Sodoma e as 4 cidades impenitentes, ele ia se somar junto com aquelas pessoas para perseguir, agredir, maltratar, estuprar, violentar e matar, assassinar as pessoas, para que pudesse tirar delas os seus bens. Então, para que nós não possamos cair exatamente dentro desse aspecto, nós precisamos ter uma transparência espiritual. Eu sou monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O Deus de Israel é o meu Deus. O Deus dos judeus é o meu Deus. O Deus da Torá é o meu Deus. É a Ele que eu sigo, é a Ele que eu sirvo, é Ele que é o meu único Deus e o meu único Salvador, como diz Isaías capítulo 43. Ponto final. É assim que nós vencemos as trevas, as forças malignas. É assim que nós vencemos, sendo transparente, fazendo a luz brilhar, para que as trevas se dissipam e vamos transformando o mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, filho primogênito de Deus, transformando este mundo para ser a moradia do nosso Deus, o Rei dos Reis dos Reis. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, para erradicar de toda a face da terra Hamas e todos os tipos das suas ramificações de violência. Mashiach, agora mesmo, amém, vê amém. Gratos pelas preces do nosso plantão. Amanhã, com a graça de Hashem,
estaremos de volta à tarde com a Torá. Foi bom estar convosco. Shalom, shalom.